Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um WeCast. Vamos falar sobre esquadrias de alumínio. Estamos aqui com o Luiz Júnior, sócio administrativo da Alternativa, um amigo nosso de longa data, né? Temos aí mais de 5, 6 anos de caminhada juntos, né, Luiz? Exatamente. Bem-vindo, seja muito bem-vindo. Primeiramente, boa tarde, Rúdio, boa tarde, Zé. Muito bom. Estamos com o Rudney também, nosso sócio. Rudney, engenheiro, arquiteto, sócio. Comercial, nossa, marketing, vendas, tecnologia. Não é o nosso Coringa. Tô brincando, eu sou o completa buraco. Por aí. Gente, muito bacana. Então vamos entrar hoje um pouco mais no mundo das esquadrias, né? Vamos tirar dúvidas, vamos trazer aqui algumas perguntas relevantes e curiosidades sobre esquadria, que tem muito mais do que a gente vê meramente, né? Tem muito mais detalhe, muito mais problemas que podem acontecer se não for bem feito. E falar de empresa, né? Falar de empreendedorismo, que o Como Júnior que é deve essa ter vida uma, aí do Júnior, muito deve ter tempo uma aí. história bacana aí. Tá quantos anos já no mercado, Júnior? Então, Alternativo. Tem duas perguntinhas que a gente gosta de iniciar. Por que o nome Alternativa? Se é uma coisa que vem lá de trás. E quanto tempo, né? Quanto tempo que já... Então, a Alternativa ela foi fundada em 99 pelo meu irmão, o Jonas. Foi meu primeiro... Tinha acabado de nascer eu, velho. 99. Não, mas Zé... Fala, Então nós estamos falando aí... A aparência do Zé não é de 99, não. Tá mais sucateado um pouquinho, né? Tem alguma ferramenta lá para desempenar o Zé, não? Então, ela foi fundada em 99. Meu irmão Jonas começou na época, né? Eu comecei a trabalhar com ele, eu tinha 13 anos. Praticamente foi meu primeiro emprego. Estou nele até hoje. Na época a empresa... Então, hoje nós estamos falando em 24 anos, né? De mercado. Na época a empresa ela trabalhava primeiramente com box, espelho, a gente montava armário, aqueles armarinhos de acrílico, na época era muito Nasceu aqui em Uberlândia. vendido, nasceu aqui em Uberlândia. Meu irmão já trabalhava no ramo antes, né? Ele trabalhava bastante tempo e iniciou a empresa com o intuito de ajudar, né, a família e todos que pudessem na época. Então, comecei a trabalhar com ele, tinha de 12 para 13 anos. E fui aprendendo, fui ficando com o tempo, né? E de uns 15 anos para cá, o mercado foi direcionando com que a gente precisasse trabalhar com as esquadrias, né? Então, daí o nome Alternativa Esquadrias, entendeu? Então, a gente vem hoje desempenhando um papel assim, importante, bem feito, focado sempre na qualidade, de modo com que essa marca ela se perpetue aí, né? Por às vezes que mais gerações, isso, né? por mais gerações, se possível, né? Eu hoje estou na segunda geração. Vamos ver até onde que Isso eu acho uma coisa bacana demais. Eu acho que todo empreendedor tem que pensar assim. Nós aqui, nós três, nós quatro, né? Agora com a Morise, né? Só corrigindo. Nós temos esse pensamento. Empresa que você monta para durar só enquanto a gente quer, não é empresa, né? Não é empresa, né? É o eu presa, né? Na verdade, assim, hoje... Você fica preso até o dia da sua morte. eu preso, né? Na verdade, assim, hoje a gente tem outros empreendimentos, né? Diversificou o ramo, mas praticamente aí de uns 10 anos eu que sempre estou na linha de frente lá. Então, assim, a gente sempre foca em atender bem para atender sempre, né? Sim. Entendeu? Então isso é legal, porque vocês são uma empresa familiar, né? Isso. Então, seu irmão começou, você entrou depois. Na verdade, ele começou e eu comecei junto, né? Só que ele era muito novo, né? Eu tinha 12 anos. A primeira mesa de corte de vidro que tem lá, hoje, foi eu e ele que fez, num barracão pequeno. Então, assim, eu comecei menino mesmo. E sempre gostei, é uma coisa que eu faço porque eu gosto, principalmente o ramo de esquadria mesmo. Eu acho interessante trabalhar, principalmente quando é uma coisa desafiante, entendeu? Eu acho melhor ainda, que eu sou muito capacitado, graças a Deus, gosto de desafio. Então, fui aprendendo com ele, fui aperfeiçoando. O mercado direcionou para essa finalidade. Isso. Aí, com isso, igual eu te falei, a gente diversificou os ramos, ele toma conta de outra parte. Isso é muito importante, né? O Júnior comentou sobre empreendedorismo. Isso é muito importante. Só abrir um parênteses aqui, a gente já volta para a esquadria mesmo.
nós falamos sobre negócio, né? Sobre diversificação, o quanto que é importante, né? Vocês têm uma empresa, esquadria, que trabalha com esquadria, vidro, só que tem outros negócios também, né? Sim. Que eu sei que seu irmão que fica à frente, então você fica à frente da alternativa. Isso. E ele fica à frente de outros negócios. Né? Isso, Isso exato. é muito importante, a gente não ter, né, todos os ovos. Exatamente. Somente, né? Mas é aquele ditado, né? Você pode trabalhar com todos os segmentos, mas aquele que te deu a base você não pode deixar. Não pode largar. Entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, a nossa atividade principal minha hoje é essa, é o que eu entendo, eu sei fazer. A gente diversifica os ramos. Pode ser até que no futuro algum dos negócios supere o faturamento. Isso, né? Isso, mas não exato. significa que você tem que Exatamente. parar algo que você é especialista, né? Exatamente. E uma coisa muito importante, porque o arquiteto, agora falando para o nosso público também, né, o arquiteto, o engenheiro, ele não aprende a ser empreendedor na escola, na faculdade, ele não aprende. Exato. Ele aprende a fazer projetos, sai da faculdade para fazer projeto e ele não entende de empreender, ele não consegue criar uma linha nova de receita, ele não consegue abrir o leque para vender outros produtos para o cliente dele, empreender com outras fontes, né? Exato. Isso é muito legal, que desde quando eu comecei, eu trouxe isso comigo, né? E aí que a gente começou, eu trabalhei com o Rudney na época, eles tinham uma empresa, trabalhei com eles, depois montei o meu, a gente foi abrindo, até nos tornamos sócios, e trazer isso para o nosso público é muito importante. É importante diversificar, não só na nossa área, mas em todas as áreas. Né? Na verdade é porque assim, né? Infelizmente o estudo ele é te proporcionado para você seguir aquela doutrina, vamos dizer assim, aquele sistema, né? Então, montagem. Isso, então assim, eu acho que... Na verdade, é até legal você falar isso, mas na verdade o estudo quer te transformar num empregado. Exatamente. Ele não quer te... Exatamente, mas por você exemplo... Você entra lá e ele fala assim, você tem que montar a sua empresa. Não, você te qualifica para você trabalhar para alguém. Exatamente, eu até acredito o seguinte, que uma das coisas que seria muito importante na escola era a educação financeira. Justamente para você aprender a ter esse controle, porque assim, realmente empreender é para poucos. A gente tem que ser claro nisso, né? Empreender é para poucos, não é todo mundo que tem estômago de ver um carro de boleto atrás de você e você ter que resolver e... Você está sempre correndo das contas. Exatamente, aquela questão é o seguinte, você tem que ter estômago, 100 contra 1000, vamos dizer assim. É o Spark. Exato. 100 contra 1000 também é em dinheiro, né? Eu tenho 100 e preciso pagar 1000, né? Exatamente, não é todos que têm estômago, né? E no entanto que assim, você pode ver que na maioria dos empreendedores de sucesso, o estudo, ele pode ter ajudado, mas ele não foi o fator principal, entendeu? Ele não foi o fator principal. Mas, de qualquer forma, para você crescer uma empresa, você depende do engenheiro que tem um estudo, você depende do arquiteto que tem um estudo, mas o empreender em si vai de pessoa, né? Tem pessoa que nasce para empreender e tem pessoa que nasce para não empreender. Entendeu? Isso aí é base, né? Ô, Júnior, e já começando a focar mais no ramo, o que a gente pode falar, assim, que é os diferenciais da alternativa que fez ela ficar aí 25 anos no mercado, que a gente sabe que nesse ramo... A gente mesmo, nós já presenciamos coisas... Quebrar, dar cano... Já passamos em dois, nesse negócio, né? A gente já viu outras empresas, nesse de agora eu tô falando. Eu e o Zé junto também já presenciou outras empresas causando estrago no mercado aí, porque é um ramo que gira muito dinheiro, né? E 25 anos eu posso falar, né? Sou neto Flammarion, já sei que você colocou muita esquadria aí nas coisas dos meus avós aí. Então, Flammarion, o Dalson, né? Então é legal você trazer isso aí e ao mesmo tempo já completar aí com outra pergunta ali, o que uma esquadria ruim já pode prejudicar numa empresa, numa obra, entendeu? Traz essas duas... O diferencial e o porquê colocar um produto de qualidade, né? Qual a importância disso? Eu entendo que é o seguinte, o principal ponto hoje que fez a gente estar onde está, acho que a primeira coisa é a qualidade, a pontualidade, que eu acho que isso aí faz uma diferença enorme. Esse lance de entrega, né? Entendeu? É enorme. E assim, a gente aprendeu muito com esse mercado, que é o que você acabou de mencionar aí, que
muitas empresas emergiram rápido demais e caíram rápido demais. Por quê? Justamente pelo que você acabou de falar. Trabalha com volume de dinheiro muito grande, só que o volume, ele não é sinal de lucratividade. E esse dinheiro não é seu, né? E é o que eu ia falar agora, esse dinheiro não é seu. Então você trabalha com o dinheiro do cliente. Então, isso assim, a gente consegue aguentar um capital de uma obra? A gente aguenta, mas pensa se você for aguentar o capital de 20, 30 clientes aí. Então você não consegue, né? Você tem que ser banco, você tem que emprestar dinheiro. Exatamente. E aí, além do que, é o seguinte, esse próprio questão que o Zé mencionou, que muitas empresas emergiram e não conseguiram se manter no mercado, isso aí pra gente, que é uma empresa idônea, dificulta também. Porque entendeu? fica com uma fama, né? Exatamente. O mercado em si fica com uma fama. Exatamente. Na verdade existe. Não eu acho que todos os segmentos que dentro da obra que tem um valor agregado muito grande, esquadria, piso menos porque as empresas são muito grandes, mas também acontece, marcenaria, tudo que agrega muito, um valor muito alto, concentrado, a pessoa fica com medo e realmente acontece de empresas nos segmentos desses valores altos quebrarem e sumir do mapa. Exatamente. Porque o cara começa a gastar o dinheiro que não é dele. Ele começa a gerar ali 2, 3, 4, 5 milhões no mês e fala, tô rico. Não é mais ou menos isso? Só que ele vai ver o lucro dele é 100, 80, entendeu? E às vezes muitos não enxergam isso. E o negócio exatamente. da All Partners nasce justamente para blindar os nossos clientes disso. Ou pelo menos tentar blindar o máximo possível, porque só está conosco fazer o crime, empresas que a gente confia. Nós estamos juntos há mais de 5 anos, né, de relacionamento aí. Acho que tem mais. Tem mais, né? Então, assim... mas assim, aí eu volto naquela questão, né? A sua geração comigo já tem 5 anos. A geração do meu irmão com o Florian já vem de mais tempo. Então... A família do Rudinei é de construtor, né? Então, o avô dele constrói tem... muitas décadas. 30 anos. 30 anos. E a empresa do Júnior, a Alternativa, já tem 24 anos. Né? 70% dos prédios, pra te falar a verdade. Você acha que é porque chegou aqui e tá brincando? Não, você falou um negócio de qualidade. Eu falo muito o seguinte, né? Você tem... O pessoal fala muito assim, você tem isso porque você teve sorte. Assim, lógico que você teve uma ajuda. Mas você tem que buscar a sorte. É um conjunto de coisas. Mas, Júnior, Deus, capacidade, sorte. Mas até a ajuda, ela vem com, por exemplo, se no primeiro prédio que você executou, voltando à minha família, e você tivesse errado, você não ia executar outro. Exatamente. Então, o que tem no meio dessa conversa aqui? Competência. Exatamente. De entregar o que você vendeu. É isso que eu acredito. Pode ter erros? Pode, cara. Todo trabalho artesanal, gente, é legal vocês saberem. Todo trabalho artesanal tem um ser humano por trás, pode acontecer um erro. Não é nada industrializado, não tem uma porta industrializada. Pode acontecer um erro e assim, é normal. O que você tem que saber fazer no erro? Dar assistência, corrigir o erro e reorganizar tudo, né? O tempo, a entrega. Então, aí você entrou num caso que o quê? A empresa nossa ela já foi bem maior do que ela é hoje. Só que hoje a gente passa por um processo de uma escassez de mão de obra muito grande. Maior você fala de volume de obras. De volume de obras, de volume de quadro de funcionários. E igual eu falei, a gente passa por um período hoje de uma escassez de mão de obra muito grande. Porque a geração de hoje ela é uma geração, vamos dizer, não é frustrada, mas ela é uma geração que hoje é difícil você pegar pessoas na faixa etária de 18, 20 anos está interessado em aprender uma marcenaria, uma serralheria, uma mecânica. E é bom falar isso. Quando você fala de falta de profissional, não é que você não está disposto a treinar o cara. Você está disposto a treinar. Só que ninguém quer ser treinado. Primeiro de tudo é isso. A pessoa tem que querer. Se ela não quiser, você não vai lá abrir a cabeça para o conhecimento dentro dela. Entendeu? Não tem como. Então, assim, por esse motivo, igual eu falei, a gente já foi maior. Hoje, de uns 5, 6 anos para cá, a gente regrediu um pouco no mercado, mas eu digo regrediu no sentido de volume. E passou a prezar mais na qualidade. No entanto, que é uma coisa que eu sempre falei para vocês, a gente vai participar sempre mantendo a qualidade. Se for para me crescer sem qualidade, eu prefiro não crescer. Tem que saber falar não, né? Se é algo ali que você vê que vai te atrapalhar no sua esteira, que você programou,
a ser feito, porque, exemplo, nós aqui com a Age Engenharia, chega lá e fala, Júnior, agora tem 30 obras para você aqui. Você vai falar, não consigo atender as 30. Eu vou atender 15. Exato. Entendeu? Você não vai chegar e falar assim, havia oportunidade do dinheiro, vou abraçar. Sem saber que você consiga entregar. Você não vai fazer isso. Entendeu? E muita gente se deslumbra com isso, né? Acha que tem... Nós aqui, se chegar 12 projetos num mês aqui, a gente sabe que... Eu falo muito, eu falo muito o seguinte... Assim, não critico empresas que trabalham dessa maneira, porque eu acho que cada um tem o seu pensamento, a sua meta e o seu desenvolvimento de acordo com o que almeja. Então, assim, é muito fácil, por exemplo, graças a Deus nós temos um nome muito renomado na praça. Se hoje eu vou falar assim, eu vou estabelecer uma meta de vender 2 milhões. Eu vou contratar 5, 10 vendedores, vou comissionar, vou falar, vocês saem vendendo para o Brasil inteiro. Só que assim... A diferença de você vender 2 milhões, você vai conseguir entregar 2 milhões de qualidade? Esse que é o tempo, né? Entendeu? Esse que é o porém. E eu falo isso também. Vender é fácil. Vender, assim, eu falo para você que não é fácil, mas é o menos problema. Entendeu? O vender é o menos problema. O problema é você entregar com qualidade, você dar um pós-obra com qualidade. Entendeu? E o mercado não é para isso. No entanto, que é o que eu estou te falando. O que sempre está nesse nicho de esquadria? O guarda-corpo, o ACM, que mais? Vamos falar assim, a parte de... Vidro, janela... vidro, janela, isso aí tá... Isso aí tá... embutido ou não... Isso, mas isso aí tá no meu nicho. Mas, por exemplo, o ACM e o guarda-corpo, várias empresas trabalham com os 3 segmentos. É errado? Não. Mas eu prefiro não ter. Por que eu prefiro não ter? Porque eu sou 100% focado na esquadria. É uma coisa que eu entendo, é uma coisa que eu vou fazer aqui lá com qualidade, porque se eu abrir o campo para esses outros nichos, eu tenho que... Por exemplo, o mercado hoje você não pode trabalhar com ACM focado em vender porta e porta de entrada. Aí você tem que partir para logobond, para fachada de loja, prédio, aí já foge do meu ramo. Aí é outra coisa que eu vou ter que passar a acompanhar, que de repente esse acompanhar não vai ser com a qualidade que devida que teria que estar saindo as outras coisas. Então, assim, não quer dizer que esteja errado, mas a minha metodologia de trabalho é essa, entendeu? Por isso que até hoje eu não abri esse campo. A gente tem os parceiros, você sabe que a gente tem os parceiros, e sempre eu indico, passo, e é isso. E qual que vai ser assim, vocês têm uma programação lá, os próximos 5 anos, a gente quer estar não sei aonde... Qual que é? Além dessa... Vamos complementando essa pergunta. Qual o tamanho da alternativa hoje? Questão de obras, quantas obras? E estendendo para essa pergunta, o que é o futuro? O que vocês pensam para a alternativa no futuro? Questão de crescimento, sim ou não? Sai fora de Uberlândia, sim ou não? No Brasil, sim ou não? O que o Júnior pensa da alternativa, do futuro da alternativa e o que a alternativa é hoje? Porque esse crescimento também tem a ver com geração, né? Pode ser, eu na minha geração decido ficar aqui, mas eu quero que na próxima eles tentem voar, eu vou solidificar o negócio, depois eles sobrevoam. Na verdade é o seguinte, solidificado, eu acredito que a empresa já pela muito, ela já é bem enraizada, né? Eu penso o seguinte... A gente sempre está buscando inovação para oferecer para os clientes. Igual hoje, por exemplo, está muito na moda o painel ripado, o painel muxarabe. Então, assim, isso a gente está sempre estudando e aprendendo e participando de feira e falando com o fornecedor para poder sempre estar oferecendo isso. Então, assim, a gente tenta manter sempre atualizado o portfólio. Com relação ao crescimento, hoje a gente, vamos falar assim em termos de obra, eu consigo atender consecutivas umas 10 obras com a equipe. Isso, ao mesmo tempo. Por que isso? Porque normalmente as obras não conseguem se liberar todas de uma vez só. Então, às vezes, vamos supor, tem uma obra montando janela, tem outra obra liberando porta. Eu normalmente tento sempre caminhar na frente das obras. Você mesmo trabalha comigo, você sabe. Sim. Já teve algum cliente te ligando, o João não pôs aqui meus negócios. Não. Jamais. Então, assim, a gente sempre está na frente da obra, certo? Então, assim, o crescimento é igual eu acabei de falar. A gente
vai crescer? Vamos crescer, mas vamos crescer de forma organizada e que não perca o padrão da qualidade. Eu acho que isso é muito importante pontualizar. Entendeu? Então, assim, obras fora de Uberlândia a gente tem. Mas a gente tem as obras que eu consigo atender. Aí volta no que o Rudney acabou de falar. Júnior, nós temos 30 obras para você atender. Não, Rudney, eu consigo atender 10. Mas o cliente faz... Porque hoje acontece isso. Tem muito cliente que chega lá e fala o seguinte: Júnior, eu quero que você faça. Eu consigo te atender daqui X dias. Não, vou esperar. Então, isso para mim é importante. Entendeu? Não adianta eu querer chegar lá e falar assim, não, eu vou atender as 20 obras, aí eu vou ali, contrato a mão de obra terceirizada, a pessoa não vai chegar lá e fazer de qualquer forma, entendeu? Então, aí eu vou ter que dar garantia para o cliente, aí a mão de obra não é minha, porque ela foi terceirizada, então vai virando aquele processo, né? Então, o crescimento ele é importante, mas desde que seja de forma organizada. Hoje, da maneira que está, eu penso hoje no mercado que a gente vive, manter da maneira que está. Não, começou a fluir mais? Vamos crescer, cresce e organiza, Você fala o risco de mercado, né? Você está com medo do mercado, você vê o mercado, uma dificuldade, influenciou, porque a pandemia influenciou todo mundo, né? O que você sente do mercado hoje? O que você viveu na pandemia e o que você sente hoje do mercado e o que você acha que vai virar nos próximos meses? Para ser honesto, eu penso o seguinte, a pandemia, para o período de construção, ele não foi ruim. A gente trabalhou bastante, manteve os compromissos, mas eu senti uma queda muito grande depois dessa mudança de governo. Principalmente os 2 últimos meses. Senti bastante. Igual você mesmo sabe, a gente tem outros empreendimentos, nós mesmos esperamos dar uma segurada para poder investir. Assim, historicamente, gente, até no mercado financeiro, viu? Sempre é assim, só que a nossa memória é curta, né? A memória é curta. Né? Nossos pais... Toda transição, você pode analisar que vai ser assim. Antes do Bolsonaro entrar, tava assim. Aí ele entrou, demorou uns 6 meses para a engrenagem andar. Não estou dizendo que eu nunca vou torcer pela catástrofe, né? Mas muitas pautas de esquerda aí eu não concordo. Mas até que acho que o povo acostuma para esquecer um pouco, deixar o governo um pouco de lado e a gente focar no trabalho, entendeu? Não estou falando também que tem que esquecer política, a gente tem que acompanhar e cobrar. Mas demora um pouquinho. O governo, assim, eu entendo que depende da gente, né? O governo, ele tá ali para te ditar as regras que tem que ser seguidas, mas ele não vai chegar lá na sua empresa e falar, você faz isso. Só que assim, a gente depende de um público investidor, de um público de alto padrão. E o público de alto padrão, ele não vai arriscar o dinheiro dele. Muitos estão segurando. Isso, ele não vai arriscar o dinheiro dele aonde nós temos aí um governo de esquerda. E aí que eu acho que fortalece o mercado imobiliário. Os governos de esquerda fortalecem o mercado imobiliário. Porque eles ficam com medo de deixar muitos valores concentrados. Mês que vem? Para baixar cedo. Eles ficam com medo de deixar baixando favorece. Favorece, porque eu solto o dinheiro no mercado de novo. Porque o que acontece é o seguinte, a pessoa que tem o dinheiro, ela começa... Por que vem a crise? Vamos pegar por esse lado, né? A crise, ela começa por quê? O dinheiro represado, ele para de circular. Então, o que acontece? Você tem um carro de 1 milhão. Aí você vai... eu quero trocar por um de 1,5 milhão. Aí, você não vai pegar o seu 1,5 milhão lá e comprar um carro. Você vai falar assim, não, eu te dou um carro de 1 milhão a troco de outro de 1,5 milhão. Então, aquele dinheiro que ia estar injetando no mercado, ele está virando moeda de permuta. Então, nisso ele para de circular. O dinheiro parou de circular, a gente vai sentir o efeito da crise. Simples assim, entendeu? E tem que ter incentivos, reformas, as coisas que os caras ainda não desconfiaram, né? Mas assim, igual eu falei, a gente não pode deixar com que isso afete, né? A gente tem que pensar que o crescimento e o trabalho dependem só da gente. E isso que eu ia falar agora, porque a maior crise começa na cabeça das pessoas. Exato. Por quê? Tem a troca de governo, tem aquela insegurança, aí tem um negocinho que na Caixa, né, a gente lida muito com a Caixa Econômica Federal, que chama o medo do mercado. Por quê? De tantas pessoas falarem em crise, governo, isso, aumenta-se o medo de mercado. Aumenta-se o medo de mercado, aumenta o medo do banco.
aí aumenta juros, dificulta a liberação. Tanto que na virada de ano estava muito difícil, né, Luiz? Estava muito difícil o financiamento. Tinha diminuído o valor, tinha restringido o valor de financiamento, tinha mudado o método de financiamento. Depois, de uns 3 meses para cá, que liberou de novo o dinheiro à vontade. E é difícil entender a humanidade, gente. No mercado financeiro, né, para quem já viveu ele, tem uma premissa que é assim, a gente não consegue uma riqueza desacerbada se não tiver uma crise muito grande. Exato. Então eles ficam, não vou falar que manipulam, porque eu não sou dono da razão, mas o mercado ele precisa de crises. Essa que é a verdade. A crise ela vem o seguinte, ela vem para te ensinar, né? Toda coisa ruim ela te deixa um aprendizado. Então, como se diz, enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Então, ela vem para te ensinar. Mas, né, essa crise que a gente fala que hoje ela está estabelecida, ela é temporária. O governo ele vai, como se diz, interferir o que ele pode, mas vai chegar um momento que o dinheiro vai voltar a circular. Ele pode voltar com menos frequência e mais demorado, mas ele vai voltar. Né? Então aí entra aquela questão que você falou. Por que o crescimento hoje, o crescimento da empresa, ele tem que ser bem planejado? Porque, igual eu já te mencionei, a gente já foi maior e recebeu uma crise. Você já sentiu esse impacto? Já sentiu esse impacto. Então, hoje o que eu penso que o crescimento ele pode existir? Claro, com certeza. Mas desde que seja de uma forma planejada e organizada. Entendeu? Então, por conta dessa crise que a gente fala que hoje ela circunda aí essa crise financeira, eu acredito que assim, crescer é bom, sim, mas desde que você esteja preparado para uma crise. Sim. Porque depois, se você não tiver, o impacto vai ser maior, igual a gente mencionou. Muitas empresas crescem sem estar com a base sólida e a hora que vem a primeira crise, desmorona. Né? Nós estamos falando aqui muito de negócio, isso é muito legal. Como que você se prepara para uma crise? Na minha cabeça tem algumas maneiras básicas que você se prepara para uma crise. Primeiro, diversificação. Dentro da própria empresa, se você diversifica em alguns negócios, ou você, como nós aqui, diversifica horizontalmente. Vários produtos dentro da sua empresa, vários negócios dentro da sua empresa, ou outros negócios, igual você. E a outra forma de você se proteger da crise é caixa. Principalmente para você que trabalha com alto fluxo. Se você não tiver um caixa, né, tem até uma premissa, cash sting, né? Se você não tiver um caixa para segurar o material, porque se o cliente fecha hoje com você, só que ele só vai começar daqui 6 meses, e daqui 6 meses, como é que tá, né, o mercado? Você tem que comprar, você tem que garantir o material, se o cliente te adianta alguma coisa... Exato, aí entra o que o Rudney acabou de falar ali. Por que muitas empresas quebram? Aí são duas situações. Primeiro, é o crescimento sem o preparo. E o segundo, a falta de conhecimento, às vezes, financeiro. Porque é diferente. Eu sempre menciono isso até com alguns colaboradores meus lá. Você está comigo há muito tempo e eu falo, você tem que tentar para você. Se for uma situação, é assim. Só que é diferente você simplesmente trabalhar para você e você administrar uma empresa. Por que é totalmente diferente? Pelo fato que você acabou de falar. O cliente ele te dá uma entrada para você comprar um material. Você vai executar a obra daqui 6 meses. Se você não consegue se adequar com isso, no fluxo de caixa, o conhecimento de você saber que daqui 6 meses você não vai poder comprar esse material porque todo dia ele está subindo. Se você compra o material antes, seu fluxo de caixa diminui. Se você compra depois, o material vai estar mais caro. Então, você tem que ter esse conhecimento. Por quê? O material fica lá na empresa 6 meses parado. Quando chegar na época de você executar essa obra, ele tem que estar lá. Tem que estar lá. Aí o que acontece? Muitas empresas fazem o quê? Vende. Quando dá um mês de queda, ela vai lá, pega o material daquele cliente que está lá estocado, usa para outro cliente. Aí nisso essa obra... Aí é que está o perigo. Aí nessa obra que entra o pagamento X, ele faz uma folha de pagamento, ele cobra um boleto, não compra o material... E aí isso vai enquanto o dinheiro estiver entrando... Aí a mercadoria sobe... Isso, ele está entregando. Só que isso é uma bola de neve. Ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Ele não consegue parar. A hora que ele acordar, ele já está com um rombo gigantesco. Entendeu? Então, por exemplo, hoje eu tenho muito material comprado de obra de cliente meu que é realmente do cliente. Sim. Entendeu? Eu falo em um valor até expressivo.
E eu poderia muito bem hoje chegar lá e retirar o material da fábrica e fazer o que o William falou. Nossa, entrou X reais na minha conta. Vou usar o material que tá lá, vou pegar esse dinheiro e vou comprar um Lamborghini. É lindo, né? Tem cidadãos que faz isso. Tem cidadão que faz isso. Mas e pra você entregar depois? Então, tipo assim, hoje eu prefiro o quê? Eu não tenho nenhum cliente me cobrando, eu não tenho nenhuma obra em atraso, eu não tenho nenhuma reclamação de pós-obra. Então, assim, isso pra mim é o carro-chefe. Entendeu? É o carro-chefe. Ô Júnior, e dá umas dicas para nós aí, para os leigos, né? Eu me acho um pouco leigo também nesse setor. Como que você bate o olho assim e você fala, não, essa é uma esquadria de primeira linha, de segunda linha? Como é que você tem essa visão assim para a gente saber, né? Num acabamento. O que eu preciso analisar no acabamento para ver que foi um produto bem feito? Olha, essa pergunta sua é muito interessante. Só que é uma coisa que eu vou te falar o seguinte. Os leigos não vão conseguir entender. Só quem entende. Por que isso? Porque às vezes você chega lá, tem uma esquadria que ela tem uma vista enorme, gigantesca. De 10, isso, né? Perfil 10, 15 centímetros. Mas você vai ver a estrutura do perfil, ela é fininha. Entendi. Então ali você está vendo você está simplesmente... Então já é uma coisa que você está falando. Se você for olhar a estrutura, ela tem que ser mais grossa. Ela tem que ser mais grossa. Mas a estrutura você não consegue ver porque ela tá montada. Então você não vai conseguir observar isso. Então o que você diferencia uma esquadria melhor de uma esquadria inferior? Primeiramente, fechamento, tranca, sistema de funcionamento, pelo acústica, ruído que entra. vedação acústica. Então, por isso, essas são as principais diferenças. Mas o cliente final, deixando assim aproveitando a sua pergunta, o cliente final, às vezes ele olha muito a questão do preço. Então, o preço, você não vai conseguir um material de boa qualidade com um preço inferior. A conta não vai fechar. E existe alguma regra assim? Se você faz um fechamento, o ideal é que X de decibéis de ruído passa. Tem alguma coisa que define quais são as de alto padrão para as de médio, para de baixo? Se passar X% de som, não sei se é em decibéis, o que é? Ela é uma esquadrinha mais top. Existe isso? Na verdade, assim, hoje em dia se fala muito em essa questão de vedação termoacústica. Hoje, as esquadrias de alto padrão, elas estão focadas mais no quê? Alumínio e PVC, certo? Concorrentes diretas, vamos falar assim. Sim. Ambas são boas, certo? Aí, por exemplo, o Sul prefere mais o PVC, região Sul. Por quê? Só abrindo um parênteses aqui. Por quê? Eu acredito que por conta do frio lá, né? Entendeu? Entendi. Então, assim, acredito que lá o comércio maior é o PVC. Aqui na região... Não tem a ver com mar, essas coisas, não? Também, mas assim, por exemplo, o alumínio ele não é corrosivo, entendeu? O PVC tem alma de aço. Então, no caso de ser beira-mar, o alumínio é melhor. Exatamente. Só que no frio o alumínio passa mais temperatura para dentro Exato. do PVC. Exato. O PVC é mais térmico. Isso, por isso que eu tô falando que lá no sul tem essa preferência melhor para o PVC. Porém, o que faz essa função, tanto acústica quanto térmica, é o vidro. Então, se você quer uma vedação acústica, você vai optar pelo vidro laminado. Se você quer uma vedação térmica, você vai optar pelo insulado. Aí você vai falar assim, mas como que você vai definir qual vidro você vai usar? Se for um cliente que ele queira realmente usar, falar assim, eu quero que essa esquadria não passe nada de ruído. Primeiramente, ela não pode ter a abertura. O que é abertura? Ela não pode ser de correr, ela não pode ser de abrir, ela tem que ser fixa. Certo? Por quê? Porque mas pode ter emenda de vidro? Ela pode ter a emenda, mas aonde tudo que abre tem uma folgazinha. Porque é diferente o seguinte, são dois contextos diferentes. É diferente você vedar um som para sair e vedar um som para entrar. Então, por exemplo, se você faz uma caixa acústica, bota aquelas lã de estúdio, bota um som lá dentro e fecha uma porta, ali você está entancando o som. É uma coisa.
Agora, você impedir com que o som entre para dentro do ambiente é outra totalmente diferente. Entendi. Então, como que funciona? A princípio, o cliente ele quer um projeto específico para fazer uma vedação acústica. Então, o que a gente vai fazer? É como se fosse um vidro blindado, é uma massa de bolo. Então, você vai chegar lá, vamos nesse horário de pico máximo de ruído e vamos levar um decimilímetro que fala? Aquele aparelho que mede. Isso. Vamos fazer a medição de decibéis lá e vamos ver qual o pico máximo que esse cliente vai obter aqui dentro. Deu 80 decibéis. Beleza, então nós já temos um número, 80 decibéis. Beleza. Qual o vidro que vai vedar esses 80 decibéis? Não, tem que ser um vidro multilaminar de 6 mais 8. Entendi. Enfim, a massa do bolo vai ser. Vamos pôr que esse vidro vai dar 20 milímetros. Um exemplo. Qual esquadria que hoje suporta 20 milímetros? Aí você vai adequar a esquadria nesse vidro. É uma montagem. É uma montagem. Por isso que cada projeto ele é único. Entendeu? Então, se você falar, eu não quero escutar meus vizinhos, vai ser um tipo de montagem. Vai ser um tipo de instalação. Se você falar, não importa, vai ser outro. Meu quarto eu quero ouvir nada. Isso. Agora, o que hoje se fala muito, né? O que eu posso melhorar no meu projeto? Melhorar no seu projeto é você usar um vidro laminado. Se for uma coisa que for, igual, por exemplo, a Rondon Pacheco ali faz muito barulho, usar uma pele de vidro, que ela tem ela veda mais. Entendeu? Então, é nessa linha de raciocínio, mas tudo a gente tem que se adequar de acordo com o cliente está te pedindo. De acordo com o ambiente. E um detalhe interessante, acho que você lembra, não sei se você lembra, mas lá você falou de pele de vidro, eu lembrei, e aí eu vou te perguntar o que foi um dos maiores desafios que você já enfrentou na sua carreira, uma das coisas mais difíceis que você já fez. Em paralelo, um comentário, não sei se você lembra, num hospital que tinha ali no centro, que tem ali no centro, que tinha uma fachada toda em pele de vidro e essa pele de vidro caiu na calçada, você lembra desse? Acho que foi quando eles estavam reformando, né? Santa Marta. Não, já estava pronto. Não foi Santa Marta. Não. Santa Marta. Santa Clara, isso. Na João Pinheiro ali. João Pinheiro, E eu lembro das filmagens, um carinha passando a pé na calçada, ele acabou de passar, desceu a fachada inteira. De fachada de pele de vidro. Isso é muito sério, né? Demais da conta. Mata uma pessoa. Tá doido. Como que a alternativa lida com isso? O que é a segurança do cliente de te contratar para fazer um serviço desse, por exemplo? Primeiramente, um material de qualidade, né? Básico, simples assim. Se você usar um material de segunda linha, você vai estar pagando pelo risco. Então, e como tudo na construção existe, né? Existe. Primeira, segunda, até terceira. Exatamente, só que a pé de vidro não abre mão de nada. No entanto, que tipo assim, tem cliente que chega lá, o Zé da esquina fez tanto. Você pode ficar à vontade. Faz lá. Entendeu? Então, assim, e como é que o cliente busca essa informação? Existem marcas de vidro que são melhores? Existem procedimentos diferentes. Então é o seguinte, a marca tem várias no mercado que vai te atender com uma qualidade boa de fixação. Estou falando em termos de fita dupla face. Mas não é só a fita. Explica pra gente como que é feito a pele de vidro. Por que aquela caiu? Então, aquela lá ela pode ter sido por vários fatores. Tinha muitos anos que ela estava lá, aquela fachada. É o que eu falei, Zé, foi numa reforma. Mas eu achava que era nova. Mas independente dela ter muitos anos, ela não jamais poderia ter acontecido aquilo lá. Não, ela desceu inteira. Então assim... Pode ser não um erro de instalação da esquadria, né, cara? Pode ser um erro de obra, não dá pra saber. Mas ali, deixa eu te falar, aquela situação lá, desceram os quadros. Não foi a estrutura. Exato. Então, assim, é difícil, assim, eu não vi qual a linha que eles usaram, não posso nem julgar a empresa que fez, não sei o procedimento. De repente, aquilo foi acordado entre o cliente e a empresa que executou o serviço. Mas como que é feita a instalação da esquadria? Só pra gente entender como que desceu aquilo lá, como que aqueles vidros são fixados. Aqui lá, um vidro desprendeu do quadro e, consequentemente, os outros vieram abaixo. Entendeu? Porque o próprio peso vai fazer com que isso aconteça. Aquilo lá é muito pesado, tudo aquilo lá. Muito pesado. Então, assim, mas aquilo lá tem muitos anos que estava montado. Hoje os processos são diferentes. Porém, não vou citar nomes aqui, mas eu já tive em obra que o quadro estava solto. Quadro é onde o vidro fica. Exatamente.
Se aquilo lá cair, cai tudo. Exatamente. Não vai cair tudo, mas, por exemplo, aquela fachada era unificada. Então, se soltou, consequentemente, os outros... Isso, entendeu? Hoje os quadros são separados. Mas hoje você tem várias formas de trabalhar. Você tem a fita dupla face, você tem o silicone estrutural. Cada projeto tem a sua particularidade. Se você vai usar um tipo de vidro... Você cola o vidro numa fitinha dupla face. Tem, mas a fita dupla face ela é fita VHB própria para aquilo. Porém, tem todo um procedimento. Você tem que limpar o quadro, você tem que passar ela antes de aplicar, você tem que limpar o vidro. Muito sério, né, Júnior? Muito sério. Se for pensar que a gente trabalha, nós como construtora, você como empresa de esquadria, nós trabalhamos com mão de obra, não é você que está lá instalando. Cara, isso é sério demais. Você Muito garantir sério. que o seu funcionário está fazendo o processo certo, está limpando o quadro direitinho, isso tem que ter um... Mas exatamente. acompanhamento, né? Tem que ter o treinamento e hoje em dia como que funciona? A gente documenta todas as obras que são de pele de vidro. Então você é obrigado a mandar para a fábrica uma filmagem de colagem, entendeu? Procedimento de colagem. Já se precaver de problema. Sim, mas é igual eu te falei, cada projeto ele tem a sua personalidade. Por exemplo, você vai usar um projeto com vidro pequeno, a fita dupla face vai te atender. Se você vai usar um vidro muito grande, você tem que partir para o silicone estrutural. Então, assim, cada situação você vai aplicar uma maneira de instalar. Qualquer coisa você põe os dois, não? Não, o silicone, então, mas é importante você falar isso aí. Mesmo você usando a fita ou o silicone estrutural, você tem que fazer uma aplicação de silicone em volta do quadro para evitar a delaminação do vidro. Porque sol, chuva ali, ela vai pegando e o vidro ele corre o risco de laminar. Delaminar é soltar o vidro que está na frente da laminação. Sim. Então tem que ser aplicado. Mas isso, se for uma empresa conceituada, que entenda do que está fazendo, ela vai fazer o procedimento certo. Agora, se for uma pessoa que vai simplesmente fazer por fazer, Vai fazer errado. é igual a pessoa fala muito assim, vou comprar uma esquadria. Esquadria é esquadria. Não, não é. Esquadria, pessoa igual eu, sou bem entendido do assunto, esquadria ela vem desde a base da obra até o final para ela ficar bem colocada. Você acompanha nossas obras, né? Todas as obras. Está lá, explica, tem as... Assentamento de contramarca é a base. Se ele ficar errado, vai dar tudo errado. Né? E aproveitando esse gancho aí, os principais problemas em obra que acontecem, que você vê? Eu vou falar por mim, né? Igual você falou, eu sou relativamente novo, mas eu tenho uma bagagem muito grande. E às vezes a gente bate frente com um arquiteto, com um mestre de obra, que já tem muito mais tempo de carreira. E às vezes você vai explicar, passar ali um pulo do gato, faz assim, é melhor. Mas eu faço assim há tantos anos e não dá problema. Então assim, eu vejo que assim, é um pouco ríspido isso. Mas a mão de obra também em si está muito defasada, muito arcaico. Então às vezes, querendo ou não, a mão de obra hoje, na base da casa, ela influencia bastante. É uma das maiores dificuldades. As dificuldades é a mão de obra executora ali. Isso. Que aí vai influenciar em tudo. A forma que o cara assenta o contramarco, a forma que ele assenta o peitoril. Exatamente. Né, de pedra ali. Isso tudo influencia na hora de você montar. Exatamente. Os drenos, quando é um trilho embutido, fazer o dreno corretamente. Exato. Isso tudo vai influenciar. E a alternativa dá suporte, né? Dá suporte tanto para os arquitetos, como para os designers, quanto para os construtores e para o cliente. Se um arquiteto novo chega, por exemplo, a We Partners, nós temos um foco grande em educação. Se um arquiteto chega, pega os nossos parceiros, vai até o Júnior, até a alternativa, você orienta o cara, você ajuda ele. Eu tô vendo ele falar assim, eu tô lembrando. A gente orienta, mas o arquiteto tem hora que não escuta, sabe? A gente orienta tudo. Não, mas o arquiteto ele fala, não, mas não dá certo, não, vamos fazer isso aqui assim, vamos né? Eu sei uma história de um telhado aí, mas não posso nem comentar nesse momento aqui, não. Nós estamos aqui por aí. Teve um problema no telhado. Só que por teimosia, Júnior. O cliente não quis fazer os vidros modulados. Mas aí a gente tem um problema anual de vedação, né? Tem que mas que o profissional, né? O profissional avisou, chegou, né, no arquiteto e falou: eu vivi essa história. Zé, vamos fazer assim? Aí o Zé falou: o Zé não. O Zé levou o cliente, vamos fazer assim? Custa tanto. O cliente falou: não. Agora, a sugestão que eu acho,
Júnior, sabe qual que é? Dá esses vidros modulados ali pra acabar esse problema. Baratinho aquilo ali. Fácil, né? Baratinho. Facinho não resolver aquilo O ali. cara desenha o negócio, tinha que sair do bolso dele, né? Ele desenha, Exatamente. agora tem que fazer um suporte de vidro monstruoso e ninguém anima. Exatamente, mas a geração nova, agora brincadeiras à parte, a geração nova, ela é mais aberta a aceitar a opinião. Os mais antigos que não. Mais cabeça. E a gente também não sabe tudo, eu também aprendo, cada dia eu tô aprendendo mais e aprendendo com os novos e com os velhos, entendeu? Então assim, mas a geração nova ela é mais suscetível, você fala, ó, isso aqui não funciona. Talvez porque tem aquele receio, né? Nossa, tô começando, vou fazer um negócio, dá errado e tal. Agora os mais velhos não. Às vezes você tem que... Mas se não tiver um desafio igual esse teto, gente, a gente tá falando, mas depois vocês podem passar aqui pra ele. É o teto que fica ali no café, que é todo de vidro. Meu Deus. É bonito, mas Não, e é dá um um vidro probleminha. habitar, né, Júnior? É um Habitar. laminado habitar próprio para receber sol, ele repele o calor. É. O único problema é que lá era para ser feito modulado, a estrutura é toda desconstruída, ela é toda treliçada, toda disforme. E era para ser todo recortado os vidros. Recortado cada na vão, estrutura, né? Cada vão de Essa estrutura ia ter um vidro modulado, desenhado e encaixado ali. Ele só esqueceu de perguntar pro cliente se ele queria pagar esse desenho dele, né? Só que ia ficar muito mais caro. Aí o cliente optou por fazer os vidros retos, seguir Né? o vidro normal. E aí tem o encaixe, o encontro dos vidros só no silicone. E a vedação não é 100%, porque é silicone, resseca. Por mais que seja um silicone estrutural, né, Júnior? Ele resseca com o tempo. Aí tem que fazer... Tá, mas você lembra do que eu falei, que todo erro você tinha no aprendizado? Você lembra que Exato. depois de pouco tempo você me mandou um desenho? Júnior, tô fazendo esse pergolado aqui, ele me mandou. O que dá, né? O Aí, espaço, aí eu falei, Zé, você lembra do café? Faz assim, assim, assim. Ah, tá bom, Júnior, vou fazer. Então, mas isso que é o importante da parceria, né? A gente ter sempre um apoio ali do parceiro, porque querendo ou não é o especialista, né? Que de fato. entende do negócio, que tá na vivência ali do dia a dia. É igual o Pedras, né? O Marcelo Polipedras. São um parceiraço nosso. O cliente queria mármore na cozinha. Eu sei que mármore na cozinha dá problema. O que eu fiz? Marcelo, levamos para o cliente, ele explicou o mármore que dava, o cuidado que deveria ter, e ele orientou, o cliente decidiu, né? O importante é isso. Mas, Júnior, então só para a gente ir finalizando, caminhando já para o fim, fala para nós, tirando o nosso teto de vidro, qual foi o seu maior desafio aí da carreira, que você lembra? Nossa, da carreira? Não, o cara, ixi, agora fala fazer a mesa com 12 anos. Nossa. Pior, ele falou, é verdade, sem saber nada você fazer uma mesa com 12 anos. Mas, pra falar pra você da carreira, nossa, foi muitos. Pra me te pontuar, assim. Nenhum te marcou tanto igual um teto de vidro, né? Foi um dos mais marcantes, mas eu já tive piores. Ótimo. Cara. Fico me sentindo melhor. Nossa, cara. Assim, o que eu lembro foi assim, um desafio assim, que pra mim foi muito novo e que eu peitei um problema assim, que na época parecia assim, eu não conseguiria resolver. Foi uma casa aqui no Caraíba, de um cliente que chama Mário. Hoje é super meu amigo, gente boa demais da conta. Eu peguei uma situação dessa questão acústica. Eu cheguei lá na casa do cliente, ele já me abordou com a seguinte situação. Ó, já vieram não sei quantas empresas aqui e nenhuma consegue atender meu projeto. Falei, tá, vamos lá ver. Aí cheguei lá, a casa do cliente feita de parede dupla de tijolo deitado. Nossa. Dava mais ou menos uns 50 centímetros a parede. Aí ele levantou uma casa, colocou lã de rocha e levantou outra casa do lado com tijolo deitado. E falou pra mim assim... Ele pôs duas casas geminadas. Não, a casa dele. Ele fez uma parede de tijolo deitado, Pôs a lã e outra parede de tijolo deitado. Que loucura que é essa? E ele falou pra mim... Furacão? Não, ele falou pra mim... Não, vedação acústica. Aí ele falou pra mim assim, eu não quero que entre nada. Eu quero fechar aqui minha casa aqui, pode passar um carro de som de fora, eu não quero escutar nada aqui dentro. Não. Aí eu pensei, eu falei, putz, como é que eu vou atender esse cara? E o cara já me abordou assim, E da som maneira... é igual água, né? E ele já me abordou de uma maneira assim, já vieram X empresas aqui e ninguém conseguiu atender meu projeto. Aí o que eu fiz, né? Aí volta o que eu falei, eu gosto muito de desafio.
Mas esse foi assim um desafio que eu aprendi muito com ele e o cliente ficou super satisfeito. Então isso para mim valeu assim demais o aprendizado. Aí o que eu fiz? Fui estudar, né? Aí entrou naquela história que eu te falei. Comecei a me informar como que eu vou resolver esse problema desse cliente, como que eu vou vedar o que ele está precisando. E aí comecei a fazer estudo, aí contratei um cara que media a quantidade de ruído que passava lá à noite e tal. Aí fui atrás do vidro e tal, aquela coisa toda. Aí entra aquela questão, né? Fiz todo o orçamento, aquele número gigantesco na minha frente, né? Pensei, falei, meu Deus, eu apresentei esse orçamento para esse cara aqui, vai falar, você ficou doido da cabeça? Falei, tá, mas o cara me pediu, né? Hoje em dia a diferenciação do mercado é o quê? É vender a solução para o cliente, né? Você resolveu o problema do cliente, você está resolvendo. Fui lá entregar a proposta para ele. E o medo dele aceitar e resolver quando montar? Nossa! Aí entreguei para ele, ele só deu uma folhada assim. Faz aí. Pode começar. Cara... Aí entrou o que você falou. Falei, nossa, o que eu fiz da minha vida? Agora eu pensei, falei, nossa, agora eu peguei um problema ferrado, né? Rapaz, e graças a Deus foi daqui, foi dali, atendi o rapaz e hoje ele é super meu amigo, é cliente meu até hoje, deu certo. Você já foi na casa dele? Várias vezes. Escutou o som? Várias vezes. Ele tem som lá dentro? E é top mesmo? Veda mesmo? Veda mesmo. Que top, hein? Veda mesmo. Ficou um serviço assim, muito bem feito, nossa, muito bem elaborado. Que é até curioso pra filmar essa casa, hein, Zé? Quer ir lá? Será que ele não deixa, não? Ah, a gente pode conversar. Gente, só pra gravar lá assim, o som, aí a gente liga um carro de som lá na porta e entra pra dentro da casa. Mas assim, foi um projeto bem feito. O rapaz também muito assim, consciente, disposto a pagar, porque também, né? Não, porque é diferente também. Mas, Júnior, e também assim, não, 100% não fica, né? Neste caso dele lá, vedou 100%. 100%? Só que assim, o vidro que ele usou lá... Nossa. Entendeu? Então assim, mas vedou. É uma casa que não vende ela mais, né? Mas ele é um cara muito assim... Ele é um cara seguinte. Ele quer, ele tem condição, ele faz. Sabe? Então assim, igual eu falei, no tanto que hoje ele é meu amigo... Já fui lá várias vezes, não assim, pra curtir a casa dele, né? Já fui fazer outras coisas, né? Então assim, a gente vê que até hoje tá lá impecável do mesmo jeito, tá entregue. E assim, o importante, né? Ele continuou sendo meu cliente e hoje é meu amigo. Então assim, consequentemente perpetuando, né? A gente tá falando. Mas já teve outros desafios, assim, eu já não falo nem que desafio, é a questão de você resolver um problema. Por exemplo, a gente fez a Capim Branca ali, uma esquadria lá de 8,5 metros por quase 6 de altura. Um negócio assim, do outro planeta. Beleza, a gente foi lá, pegou as medidas. 8,5 metros por 6. Isso. Aí o que acontece? Fui lá, eu tenho até uma foto disso registrado. Você fica reclamando dos meus vídeos de 2x3. Não, mas... Você é muito ingrato, cara. Mas é diferente, né, filho? Lá você tava numa... Aí eu vou te falar, lá você tava numa fábrica que não tinha que subir escada, não tinha que pular muro, não tinha que fazer nada disso. Mas você sabe que também se tocar para resolver, eu resolvo. Eu resolvo, não tem bucha não. Beleza. Cheguei lá, fabricamos esquadrilha, não podia ter emenda. Beleza. Então tá, fabricou, era 12, 16 painéis desse tamanho. Nossa. Beleza, fabricamos as peças. 16 painel, 8x6? 8 por 6,20, se eu não me engano. Beleza, fabricou, não podia ter emenda. Tá, tudo beleza. Fabricou dentro do meu barracão lá, tava tudo beleza, né? Vamos carregar as peças. Como? Encostou o caminhão lá na porta, que pôs a peça passava não sei quantos metros pra cima do fio. Nossa, cara. Não tinha parado pra pensar, né? Nossa, como que nós vamos levar isso? Aí deitado? Não tinha como, a peça era muito grande. grande. 6, deitado. É a largura da rua. Aí fui lá. Arrumei uma carretinha, na época eu tinha uma Amarok, arrumei uma carretinha com o eixo super baixo, passando tipo assim, pouquinho do chão, e pus essa esquadrilha e ela foi assim, passando pouquinho do fio, até eu pegar a rodovia. Eu tenho uma foto disso lá. Também foi um negócio que eu tive que resolver, assim, nem imaginei na hora de sair para a obra. Transportar, né? O que aconteceu? Essa foi boa. Mas falar pra você, foi um UPA, viu, pra resolver isso aí. Mas,
Bom demais. Falei, você tá lá para resolver problema, né? Resolver o problema, você vai diferenciar. Você vai isso aí. crescendo, vai crescendo. Mas é isso. Nós somos pagos para resolver problemas. Problemas. Prestador de serviço é isso. Júnior, deixa uma dica aí pro pessoal, uma orientação para cliente, o que você acha importante dele analisar na hora de contratar uma empresa de esquadria para a gente fechar esse nosso podcast. O Serasa? Não, isso você não precisa falar. Seria interessante, né? Mas eu penso o seguinte, o berlandense em si, eu acho que todos, né? Mas assim, mais o berlandense em si, ele foca muito no preço. E isso é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, porque se você tem uma empresa, uma estrutura, funcionário registrado, com todos os encargos, você tem que emitir nota, dar uma garantia. Não tem como você concorrer com a empresa de uma pessoa que não tem todos esses encargos. Então, primeiramente, tudo é isso. O preço ele é importante? Sim, mas o preço ele é diferente do valor. O que é o valor? É o valor da entrega, é o valor do acompanhamento de obra, é o valor do pós-obra, é o valor do material de primeira qualidade que você está pondo, é o valor de você não ter que ficar lá naquele fornecedor te cobrando, cadê minha janela, cadê minha porta, cadê isso, cadê aquilo? Primeira coisa é comparar duas coisas equivalentes, né? Isso. Você não pode comparar, o preço do Júnior está mais alto que o do fulano. Se o fulano for compatível, não precisa ser igual, né? Mas se dividir pelo menos o mesmo atendimento, mesmo pós, e o produto for igual, aí sim é uma competição de preço, né? Exato. Agora, comparar onde você tá com um cara que tá começando agora e tá lá no fundo da casa dele. Não dá, né? Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que eu acho é o preço. Ele é importante? Sim. Mas o preço é diferente do valor que está sendo entregue. Então, tipo assim, além do preço, qual o mais importante para você no atendimento da sua casa? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pontuar é isso. Por quê? Porque ela está lidando, a gente, vamos supor, está fazendo serviço para uma pessoa que está construindo o sonho dela. Às vezes a casa dela é um sonho da vida inteira. Então, assim, a pessoa também não pode ir só no preço. Eu acho que o principal é isso. Segundo ponto, ver o histórico da empresa. Entendeu? Não porque a gente tem esse know-how grande, já de muitos anos de mercado, mas é um know-how que ele faz uma diferença. Justamente o que você falou. Então, assim, isso pesa. Então a gente não pode também concorrer com a empresa que está começando há 1, 2 anos, às vezes, por exemplo, ele vai te vender um material com um preço mais barato, mas vai pôr um material mais leve, vai pôr um acessório de segurança. Ou ele vai errar coisas que você não erra mais, né? Exatamente. Então é isso que tem que mensurar. E o errar, não estou dizendo que é errado, né? Porque, mas alguém vai pagar por esse erro. Alguém vai pagar. E é o que acontece. A empresa ela tem o tempo de maturação, aprendizado, então você traz essa bagagem também, né? Exatamente. E isso tem seu valor, né? Exatamente. Então acho que assim, o primeiro ponto é o quê? Estudar o histórico da empresa, fazer sim as cotações, mas não fechar com o mais barato, entendeu? Porque, igual eu falei, não tem como você vender um produto de qualidade com um preço abaixo de todos os outros mercados. Pensar no pós-venda. Pensar no pós-venda, pensar no acompanhamento de no obra. Pós-obra também, isso. Que muita gente não entende. Exatamente. Vai lá, economiza demais nos produtos, depois o que se gasta depois nessa casa para arrumar o que foi mal feito Às vezes você economiza, vamos supor, 5, 6 mil reais no orçamento. Se você tiver que tirar uma janela para fazer um serviço certo, você vai gastar mais. Com pedreiro, pintor, às vezes estraga a janela na hora de tirar, entendeu? Então, um ponto... O tal da economia momentânea. Exato. Você está economizando ali agora, mas o que vem pela frente vai ser muito pior. Com certeza. Então, assim, acho que, primeiramente, o preço. Segundo, o histórico da empresa. Terceiro, por exemplo, hoje, se um cliente chega lá para mim e fala assim, você tem problema nas suas obras? Hoje, graças a Deus, eu posso falar assim, categoricamente, que eu não tenho nenhuma reclamação. Certo? Então, assim, eu quero ligar para um cliente que você fez uma obra há 5 anos. Fica à vontade. Entendeu? Então, assim, isso acontece muito, principalmente dentro de condomínio. Porque hoje, os moradores têm o grupo, né? Então, às vezes, um cliente do Varanda Sul, um cliente do Cirela, um cliente... Aí eu falo, não, chama o fulano aí, eu entreguei a obra dele, já tem X anos. Liga lá e pergunta como é que tá. E a garantia de vocês é quanto tempo? Então, a garantia... Né? Isso aí é o seguinte, são várias coisas que implicam nisso aí. Por exemplo, a garantia de pintura, a FAPA me dá uma garantia de 10 anos, certo? A FAPA que hoje eu trabalho com pintura. O alumínio, ele tem uma garantia, vamos dizer assim...
de longa data. Ela não chega a ser vitalícia, mas um alumínio, se ele for de boa qualidade, ele não vai corroer, ele não vai ter problema. O acessório vai muito do uso do cliente. Então, por exemplo, às vezes, às vezes um cliente tem uma criança pequena, puxa a porta com muita força, bate com muita força, então... Os fechos, cremona... Isso, então isso aí... Exatamente, então isso aí vai muito do uso do cliente. Mas a garantia hoje que a gente fornece de instalação é de 3 meses. Mas já teve cliente meu que depois de 1 ano me ligou, ô Júnior, na porta aqui aconteceu tal coisa, eu vou lá, resolvo. Isso é uma garantia, né? Isso é uma garantia contratual, mas é porque, assim como você está da geração nova agora, todos mais velho que você, mas assim, mas o Flamarion, o Dalcio, todos são amigos. Então, os clientes nossos, todos são amigos. Então, dependendo se for 1 ano, 3 meses, 2 anos, nós vamos dar o mesmo atendimento, vai dar o suporte, entendeu? Então, por isso que você está aqui com a gente também. Exatamente. Importantíssimo. O pós-venda, né? Então, acho que o primordial é isso. Não, bom demais. Júnior, obrigado demais por ter cedido esse tempo aí, deixado trabalhar, apesar que hoje a gente tá gravando na sexta aqui. Eu tô pensando assim que o Zé vai pagar um chopp agora. Não, chopp não. Olha, debaixo do telhado de vidro que nós fizemos. Mas nunca tomou um café debaixo do telhado de vidro que o Zé fez. Você vai lá contemplar Vou. as diárias. Fala pro Zé, você não precisa tomar o chopp não, mas eu tomo. Ué, sexta-feira, então tá na hora, né? Nós vamos lá agora, fechado. Mas, obrigado. Quer falar alguma coisa? Não, eu também queria agradecer o Rudney, o Zé, por ter sido convidado para participar desse podcast, por também ser convidado para participar da WePartners agora, que está só solidificando, né? E queria também, assim, falar que você já sabe, você pode contar com a empresa que você precisar, eu também conto com você no que precisar, assim como também você, Rudney. E assim, que nós estamos aí porque deve desafios novos. Quanto mais difícil, melhor. Vamos tentar fazer um teto de vidro que não entre água. Próximo nós vamos deixar um teto de vidro. Que não entre água, né? Não, mas aquilo ali não entra água, você acredita? Não, ele só joga ele só necessita de uma manutenção anual. Excelente. Gente, muito obrigado por acompanhar. Curte o vídeo, comenta, compartilha, segue as nossas redes sociais. E, rapidão, as redes sociais lá, o Júnior, a sua, pode falar aí pra nós. O Instagram é alternativa.lj, eu tenho que confirmar isso, não sei direitinho, eu vou deixar... Ele não é um homem online, vai estar na descrição. Eu não sou uma pessoa muito ligada a redes sociais. É Alternativa Esquadrias, Alternativa Esquadrias. Isso, eu estou me adequando agora a pedido do Rudney e do Zé Carlos. Você tem que vir, não tem jeito. Os 25 anos já se passou, Júnior, agora é mais 25 pra frente. Vamos ver se eu vou aguentar o rojão até lá. Os cabelos já branqueou bastante, tá vendo? Não, se for pro cabelo branco, então o Zé tá na hora de ir embora já. Sempre que pergunta na roda quem que é mais velho, eu, o Rudney, eu sempre perco, eu sempre sou mais velho. E ele é 10 anos para mas a gente vai melhorar, Zé. O Júnior também tá bem surradinho, né? Nossa, Ele tá pegando muito sol na obra. Muito sol, é mesmo. Gente, obrigado. Até a próxima. Compartilha, acompanha nossos vídeos, acompanha as redes sociais e deixa aqui dúvidas, comentários sobre esquadria. A gente vai estar direcionando para o Júnior também, vai estar respondendo a todo mundo. Vamos estar acompanhando aí. Um abraço. Boa tarde a todos.